Shalom, família filipense. Tudo bem com vocês? Vamos começar adorando a Jesus. Tua presença. Aleluia, Jesus, não deixe perder a tua presença, Pai. A tua presença vale mais, Deus, que todo dinheiro, que toda fama, que todo sucesso, Pai. A tua presença, Deus, é mais importante, Pai, do que qualquer outra coisa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que não viemos perder a tua presença, Jesus. Aleluia. Se as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente. No lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Aleluia, Jesus. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu. É tua presença, Pai. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que traz arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Aleluia. Adore aí o nome de Jesus. Adore esse nome que tem poder. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Shalom, mais uma vez pra vocês. Segundou, né? Segundou por aqui. Hoje nós já vamos estar na conclusão do livro. Sexta-feira nós já terminamos esse livro. Sexta-feira. Segunda-feira nós já vamos estar iniciando já o livro Cuidado com o Corpo. Olha, tanto que passou rápido, gente. Passou rápido, né? Antes da gente começar, tentando colocar aqui um fundinho musical para nós aqui. Só um minuto que nós já vamos estar dando início aí. Music. Quero estar lendo com vocês aqui antes da gente iniciar a nossa leitura. Vamos ler de novo hoje 2 versículos hoje de novo. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo de número 24, primeiro. Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Agora, vamos lá para Tiago, capítulo 3, versículo 11. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Gente, infelizmente hoje vivemos uma geração de muitas pessoas que querem estar na igreja, mas não querem ser igreja. Porque ir à igreja hoje é muito fácil, né?
É muito fácil estar na igreja, é muito fácil encontrarmos uma igreja. Isso é fato, isso é muito fácil. Hoje temos diversidades aí de igrejas, né? Mas o difícil hoje é você ser a igreja. Por quê? Porque ser igreja não é naquele momento que você está ali dentro daquele templo. O ser igreja é quando você sai dela. Ser igreja é quando você está na sua casa. Ser igreja é como você está no teu trabalho. Porque ser igreja tem que ter renúncia, tem que dar frutos, tem que honrar o nome de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, algumas perguntas. Na sua casa, será que a sua família consegue ver Jesus em você? Será que os seus filhos vê Jesus na sua vida? E os seus vizinhos sabem que você é crente ou sabem que você é cristão? Você sabe qual a diferença de crente e cristão? Crente ou evangélico, todo mundo diz que é. Virou moda hoje em dia. Hoje você pergunta assim para uma pessoa: qual a sua religião? Não, sou crente, sou evangélico, vou na igreja evangélica. Virou moda isso. Virou moda. Agora, cristão, ser cristão, tem que ter o caráter de Cristo. Ser cristão é se parecer com Cristo. Ser cristão é ter atitudes que Jesus teria no seu lugar. Principalmente no momento de ira. O nosso caráter em Cristo é revelado no momento da nossa ira. Sabia disso? Sempre eu carrego uma coisa comigo, em qualquer situação da vida. Qualquer situação. Eu me pergunto, o que Jesus faria em meu lugar? Quando você faz essa pergunta, automaticamente você já tem um entendimento do que Jesus faria no seu lugar. Então comece a praticar aquilo que Jesus faria no seu lugar. Ser cristão é carregar a presença de Deus. Muitas vezes você nem precisa dizer que é cristão. As pessoas olham para você e já reconhecem você como cristão. E por que será? É pelo seu jeito, é pelos seus frutos, é pela sua maneira de se portar, pela sua maneira de se vestir, pela sua maneira de conversar com as pessoas. Quando você faz isso, ela já se reconhece você como cristão. Você não precisa nem falar nada, que elas já conseguem ver Cristo na sua vida. Assim como cantamos aqui nessa canção de hoje, que podemos perder tudo, podemos perder dinheiro, podemos perder fama, podemos perder amigos, mas só não podemos perder a presença de Deus. Que não viemos perder a presença de Deus. Ela é algo de mais precioso que nós temos hoje. É a presença de Deus. Como lemos hoje nesses versículos, não tem como servir a dois senhores. Não tem como jorrar água doce e água amarga de uma mesma fonte. Não tem como, meu querido. Não tem como. É contraditório um dia. Ontem mesmo foi domingo. Ontem vimos muito isso ontem. Nas redes sociais. Posta foto da igreja. Posta foto com a Bíblia aberta. Posta foto dos louvores, da palavra. Mas aí no outro dia, numa segunda-feira, você vai lá e posta uma foto sensualizando. Uma foto sensual nas redes sociais. Isso é muito contraditório, não é? Ou então você fala que jejuma, que vai orar no monte, que faz jejuns prolongados,
que ora 3 vezes no dia, eu não sei. Eu não sei da sua vida com Deus. Só Deus sabe da sua vida com Ele. Só Deus sabe do seu secreto. Eu não sei. Mas aí que vem os frutos. A gente conhece a árvore pelos frutos. Nós conhecemos se você é cristão ou não pelos seus frutos. Aí você fala tudo isso. Aí mais tarde um pouquinho, ou no outro dia também, você posta fotos bebendo bebida alcoólica com seus amigos. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de cristão? Será que nós temos honrado o nome de Cristo? Será que nós temos honrado o nome de Deus? Porque a Bíblia também fala que tudo aquilo que você faz que escandaliza o seu irmão é errado, né? Então nós temos que vigiar. Nós não queremos renunciar. Hoje em dia muitos pregam. Hoje em dia muitos cantam. Muitos ministram também. Mas são poucos que carregam a presença de Deus. São poucos os que renunciam. São poucos que vivem realmente o Evangelho de Cristo. É lamentável ter surgido uma geração de crentes que acham que é possível estar em Cristo sem abandonar o mundo. Como eu falei, querem estar na igreja, mas não querem ser a igreja. Você sabia que talvez você seja a única Bíblia que o mundo vai ler? Com as suas atitudes? Com os seus frutos? Muitas vezes para você pregar, não precisa estar na frente de uma live, não precisa estar na rua pregando. Só pelas suas atitudes, pelos seus frutos, você já prega. Só de você ser honesto, você já está pregando o Evangelho. Só a forma que você fala com os outros, você está pregando o Evangelho. Você está entendendo? Então essa noite, reflita. Reflita se você está sendo só crente ou você está sendo cristão de verdade. Nessa noite reflita se você está sendo igreja ou você só está na igreja. Isso é bem diferente. E essa palavra eu quero deixar no seu coração antes de começarmos aqui a nossa leitura. Eu vou orar com você no final hoje, tá? Eu vou orar com você no final hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos estar lendo aqui. Vamos estar lendo o livro Rumo aos 120 anos. Já vamos estar na conclusão. Hoje eu não consegui dar zoom aqui, mas dá pra gente ler aqui assim, tá bom? Vamos lá. Ao chegar ao final dessa jornada, através das páginas desse livro, Sui Generis, é evidente que a busca por uma vida abundante é uma jornada que transcende o âmbito espiritual e envolve também a esfera física, a palavra de Deus, entrelaçada com as descobertas científicas modernas. Oferece-nos um caminho claro para uma existência plena e saudável. Ao compartilhar minha própria jornada de transformação, tornou-se claro que a vida abundante prometida por Jesus não é apenas uma utopia espiritual, mas uma realidade tangível que pode ser experimentada em nosso dia a dia. Encontrar equilíbrio que envolva as esferas do espírito, da alma e do corpo, e não apenas um chamado bíblico,
mas uma necessidade vital para enfrentarmos os desafios da vida com plenitude. Ao longo deste livro, exploramos os princípios da escola Metanoia Saúde, descobrindo que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim a prosperidade de todo o nosso ser, isto é, em sua integralidade. A estreita associação entre os ensinamentos bíblicos e as práticas científicas nos conduz a uma compreensão mais profunda de como podemos cuidar do templo do Espírito Santo de maneira holística. A jornada não se trata apenas de dietas passageiras, mas de uma transformação de estilo de vida. A mudança começa no entendimento de que nosso corpo é um presente da parte de Deus e cabe a nós zelar por ele, com cuidado e sabedoria. A alimentação, a prevenção e a busca por um equilíbrio metabólico são passos cruciais nesse processo que queremos de fato seguir rumo aos 120 anos. Assim como eu e minha esposa, ao vivermos esses princípios, fomos inspirados a compartilhar essa mensagem com outros por meio do seminário Metanoia Saúde e da prática médica. Afinal, a bênção que recebemos não é apenas para o nosso benefício, mas para que possamos ser agentes de mudança na vida daqueles ao nosso redor. Este livro é mais do que um ponto de partida. É um convite para uma jornada contínua em direção a uma vida abundante. Que cada leitor se sinta capacitado a fazer escolhas saudáveis, transformar sua cozinha em uma farmácia de vida e abraçar a plenitude que Deus deseja para cada um de nós. Em Filipenses 3,14, somos chamados a prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que essa jornada seja permeada pela consciência de que cuidar do corpo é uma expressão tangível de nosso serviço a Deus. Cuidar do nosso corpo é parte fundamental de nossa adoração àquele que nos deu essa morada. Que a busca pela saúde seja uma resposta ao chamado divino de sermos um canal de bênção para aqueles ao nosso redor. Que este livro seja um guia prático e inspirador, lembrando-nos de que em todos os aspectos de nossa existência, Deus tem o melhor para nós, dentro da vida abundante que Ele nos promete em Cristo. Que a paz e a plenitude que excedem todo entendimento continuem a acompanhá-lo, enquanto você prossegue nessa jornada em direção à vida abundante em espírito, alma e corpo. Shalom, que a paz esteja com você. Agora essa aqui é uma apêndice do pastor Luciano Subirá. Vamos estar iniciando ela hoje. Vamos também tá lendo ela na quarta-feira e provavelmente encerraremos ela na sexta, porque é um apêndice bem compridinho de 12 páginas, tá? Vamos lá então. Apêndice: o jejum, aspectos espirituais. Luciano Subirá. O Dr. Aldrin Marshall abordou em pelo menos 2 capítulos a questão do jejum. Ele tem na vida do cristão propósitos espirituais. Por outro lado, é cientificamente comprovado que também tem efeito saudável sobre nossos corpos. Mas o assunto é tão abrangente que as pessoas constantemente me perguntam: o que é exatamente o jejum? A pergunta reflete um sentimento que traduzo da seguinte forma: acho que sei o que é, mas tenho tantas dúvidas na aplicação prática que acabo achando que não sei o que é. Espero ajudá-lo a construir uma vida correta e completa no jejum. Começo citando uma definição extraída de meu livro,
a cultura do jejum. Aliás, a maior parte dessa apêndice foi extraída e adaptada de lá. O jejum bíblico é em essência, uma abstinência internacional de alimentos visando propósitos espirituais. Pode incluir em períodos menores a privação de ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Também possui variações que admitem a abstinência parcial, incluindo apenas determinados grupos de alimento, porém permitindo outros. A palavra empregada nos manuscritos gregos é traduzida como jejum e nesteia, derivado de né, elemento de negação, e estíbio e éstio, que é comer, significa abstinência de alimentos. Podem ser adotados outras formas de abstinência, além da alimentar, conquanto, fundamentalmente, jejum consiste em privação de comida. O jejum não é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que por si só gera recompensas. Isso tudo seria uma contradição à graça revelada em Cristo, que se acessa mediante a fé. Romanos 5:2. Não jejuamos para ganhar alguma coisa. Jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina, diz Chábida. Embora Jesus tenha garantido que haveria recompensas, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6:18. O jejum não é em si mesmo o fator responsável pelo resultado, apesar de ser indubitavelmente um excelente auxílio para o exercício da fé, que sim, conduza-nos a resultados. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui ao processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, de modo a levar-nos a aspirar desimpedidamente pelas coisas celestes. Outras bênçãos decorrentes de seu uso adequado são mera consequência. Elas consistem em efeito colateral e não propósito. Para nós cristãos, o propósito dessa abstinência alimentar autoimposta é sobretudo de ordem espiritual. Isso significa que o jejum possui propósitos espirituais que nos levam a combiná-lo com oração e outras devoções, como a adoração, além da leitura, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. Não quer dizer, no entanto, que a lista de benefícios do jejum não inclua o aspecto físico e que não possa ser praticado, visando também o impacto saudável que ele tem no cuidado do corpo. Ainda que este aspecto seja visto como efeito colateral em vez de propósito, deve ser levado em consideração. Tenho jejuado desde os meus 15 anos de idade. Aos 18, comecei a praticar de forma regular jejuns mensais que variavam de 3 a 7 dias. Ao longo dos anos, fui crescendo na prática de jejuns prolongados. A duração foi subindo de 1 para 2 semanas, depois para 3, até chegar aos jejuns de 40 dias, o que não estou insinuando em hipótese alguma ser para todos. O Dr. Aldrin Marshall tem me acompanhado desde o primeiro de vários jejuns prolongados que fiz nos últimos anos. Ele me ajudou muito na compreensão do aspecto fisiológico e o impacto saudável do jejum.
enquanto, por outro lado, eu dividia com ele minhas descobertas acerca do que as Sagradas Escrituras dizem sobre o assunto. Essa tem sido uma bela parceria e brinco que me ofereci para ser o cobaia dos estudos científicos dele. No meu mais recente jejum prolongado, ele me pediu para fazer 71 diferentes tipos de exames de sangue, fora outros tipos de exames. A razão da comparação dos exames de antes e depois é documentar os efeitos do jejum no corpo. E é impressionante como nos últimos 7 anos os resultados dos meus exames têm apresentado uma melhora fantástica dos indicadores de saúde. O jejum é, seguramente, parte das disciplinas espirituais esperadas dos cristãos. Embora alguns tentem se esquivar dessa prática usando desculpas teologicamente mal formadas, que alegam que esse tipo de abstinência não seja para os nossos dias. Outros, por sua vez, insinuam que, embora possamos jejuar, isso não significa que ninguém tenha que fazê-lo. A Bíblia ordena que jejuemos? O que a Bíblia diz acerca do jejum? Meu propósito aqui não é esgotar o tema, ato que me propus em meu livro dedicado ao assunto, mas precisamos de algumas considerações básicas. As Escrituras ordena que jejuemos? Apesar de, evidentemente, não haver um imperativo, uma ordenância explícita para jejuar, o Novo Testamento está repleto de menções ao jejum e indicativos claros de que ele seria parte de nosso estilo de vida e, de igual modo, instruir-nos sobre o modo correto de fazê-lo. Ao considerar o ensino de Jesus, não há como negar que o Mestre tinha a expectativa de que jejuássemos. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de que pareçam aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Mateus 6, do 16 ao 18. Embora, aparentemente, Jesus não estivesse ordenado jejuar, não no sentido de um imperativo, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de nós tal prática. Cristo não disse, se jejuarem, como se fosse algo opcional, mas colocou ênfase na instrução do jejum para quando o fizermos. Ou seja, a abordagem nunca foi sobre se seus discípulos jejuariam, era sobre como se conduzir quando o fizessem. O nosso Senhor, além de instruir sobre a motivação correta ao jejuar, ainda destacou que tal prática produz resultados. Como deduzir outra diferente de que nosso Senhor manifestou clara expectativa de que seus seguidores jejuassem? É válido observar, um momento em que algumas pessoas questionaram a Cristo pelo fato de seus discípulos não jejuarem. Naquele tempo, era um costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana. Lucas 18, 12. Às segundas e quinta-feiras. A resposta oferecida pelo Mestre é muito esclarecedora. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles?
No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Lucas 5, do 33 ao 35. Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos. Apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo. Depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando aos céus, então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Jesus falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico, quando estaria sem o noivo, a partir de sua morte e ressurreição. A declaração do mestre, portanto, derruba por terra o argumento de que quem alega que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança. Como negar, diante de tamanha clarificação bíblica, que o jejum seja algo que nosso Senhor espera de todos os seus remidos? Como negar que tal orientação tenha sido dada também à igreja? O que a própria igreja o tenha com efeito praticado desde o início da era cristã? Observe 2 registros bíblicos sobre a igreja em Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, do 2 e 3. E ainda, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbitérios, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. Assim como em Antioquia, uma igreja composta majoritariamente de gentios, encontramos novamente a prática da oração com jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios. Isso aponta a cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente dos judeus e não limitada à antiga aliança. Se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é sua escolha, assim como também lhe pertencerão as consequências da negligência dessa disciplina, não importando as razões pelas quais tal escolha tenha sido feita. Entretanto, ninguém possui o direito de contrariar as Escrituras, afirmando que o jejum não é importante ou mesmo necessário. O que a palavra de Deus não define é a duração, o tipo e a periodicidade com que se deve jejuar. Isso significa que cada um decide como, quando e até quando, e de quanto em quanto tempo fará aquilo que se deve fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum. Ele não deve, no entanto, ser tratado como opcional. E hoje vamos estar lendo até aqui, tá bom? Vou voltar aqui pra gente conversar, só pra gente concluir, né? Opa. Vamos estar concluindo aqui o livro. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Aqui na conclusão foi o Dr. Aldrin, né, falando sobre o livro, sobre um resumo do livro, né? Aqui ele falou assim, ó: ao compartilhar minha própria jornada de transformação, tornou-se claro que a vida abundante prometida por Jesus não é apenas uma utopia espiritual, mas uma realidade tangível que pode ser experimentada em nosso dia a dia. Então aqui é uma realidade. E ele usou artigos científicos para mostrar sobre a importância do jejum no nosso corpo também, tanto no espiritual como no corpo. Este livro é mais do que um ponto de partida. É um convite para uma jornada contínua em direção a uma vida abundante.
E para encerrar aqui, ele falou: Deus tem o melhor para nós da vida abundante que Ele nos promete em Cristo. Que a paz e a plenitude que excedem todo entendimento continuem a acompanhá-lo enquanto você prossegue nessa jornada em direção à vida abundante em espírito, alma e corpo. Então aqui no livro Rumo aos 120 anos, ele provou que é possível sim ter uma vida plena, uma vida saudável. É possível, basta a gente querer ter, né? Aqui no apêndice é o Luciano Subirá praticamente resumindo o livro A Cultura do Jejum, tá? É praticamente isso, ele só tá resumindo o livro, tá? Vou falar só uma parte. Vou falar só uma pequena parte aqui, tá? O jejum bíblico é em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. Pode incluir em períodos menores e privação da ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Então aqui ele falou que o jejum é o quê? É abster-se de alimentos, né? A água ele falou que aqui, tipo, ele não recomenda também ficar sem água também. É muito perigoso ficar sem água. Vamos lá pra gente encerrar aqui. Ele encerra dizendo aqui: se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é sua escolha, assim como também lhes pertencerão as consequências da negligência dessa disciplina, não importando as razões pelas quais tal escolha tenha sido feita, né? O que a palavra de Deus não define é a duração, o tipo e a periodicidade com que se deve jejuar. Isso significa que cada um decide como, quando e até quando, e de quanto em quanto tempo fará aquilo que se deve fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum. Ele não deve, no entanto, ser tratado como opcional. E aqui ele encerra essa primeira parte, né? E na quarta-feira vamos estar lendo mais 4 páginas. E na sexta-feira vamos estar encerrando esse livro, a Rumo aos 120 anos. E para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, volte aí um pouquinho os nossos vídeos, que você vai ver o livro A Cultura do Jejum. Nós lemos ele todinho lá. E você pode estar assistindo aí e acompanhando. Agora eu quero estar encerrando com vocês, pra gente orar, pra gente encerrar, né? Uma segunda-feira hoje, né? Todo mundo cansado, né? Então vou terminar um pouquinho mais cedo pra gente descansar. Vamos orar então? Senhor Deus, meu Pai amado, Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, meu Pai, por estarmos chegando ao final desse livro, por estarmos conseguindo concluir, Deus, mais um livro para a honra, Deus, e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa que está aqui, ó Deus, vendo esse vídeo. Que abençoe a vida de quem, Senhor, está nesse propósito também de ter uma vida jejuada, de fazer jejuns, Pai. E aquela pessoa que ainda não pratica, Pai, que venha acender essa chama no coração dela, para que ela possa começar o mais rápido possível essa vida de jejuns, Pai. Senhor, um pedido especial essa noite, Pai, é para que nós não perdemos a Tua presença, Jesus. A Tua presença vale mais do que tudo nessa vida. Que nós não viemos perder, Deus, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. E um beijinho para vocês e até quarta-feira.